Fala pessoal, estamos de volta às gravações do Molecodecast. Hoje um episódio bem relevante, bem importante. É um assunto que eu acredito que para os dias atuais, principalmente depois da pandemia, tem acontecido muitas situações e a gente precisa esclarecer algumas dúvidas. Então hoje a gente vai estar aqui com a psicóloga Zilene Alves, que vai estar falando um pouco sobre neurodivergência infantil, tá bom? Zilene, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite e sou grata, né, por esse convite. Eu acho que veio para sua mãe esse convite, né, Marco, e sou grata pela Raquel. Obrigada, Raquel, pelo convite, né? O Marco veio me procurar e eu acho realmente, Marco, muito importante falar sobre neurodivergente. Então, Zilene, vamos começar. Primeira parte, me fala quem é a Zilene. Você acabou de falar para mim antes de ligar a câmera, como é que você gosta que as pessoas te chamem? Todo mundo me chama de Zi. Por que eu gosto que me chame de Zi? Porque chama de Zileide, né, Marco? Sacanagem, então vamos lá. Me chama de Zileide, de Zilena, me chama de tudo quanto é nome menos de Zilene. Então eu prefiro que me chame de Zi, tá? Pode ficar à vontade. E eu sou psicóloga. Antes de ser psicóloga, eu fui bancária há 13 anos. Sou carioca, da Gema, né? Vim para cá, para o Espírito Santo, tem aproximadamente 7 anos. Amo essa cidade, estou gostando demais daqui. Hoje estou atuando no Hospital Infantil, né, como servidora pública, e também tenho a minha clínica. Tá? Eu faço atendimento online e faço atendimento presencial. Criança, adolescente, jovens e adultos. Muito legal. Depois a gente vai pegar o seu contato para colocar, né, tanto do Instagram, telefone, da clínica, para o pessoal tá te acompanhando, né, nas redes e também, se precisar, desse apoio. Obrigada. E aí, vamos lá, Zi. Já foi. Agora é Zi, para não errar. Zi, deixa eu te fazer uma pergunta. As crianças antigamente, né, a gente que é novinha, essa galera de 40 anos e tal, quando fazia bagunça, ficava de castigo, a mãe, meu filho, você não para quieto, esse menino não para quieto, para conversar. Eu tô falando porque eu era assim. Quando eu era criança, eu não conseguia ficar sentado para estudar. Eu tinha a cadeira na casa da minha avó e eu circulava essa mesa 2, 3 vezes, lia uma página e fazia isso. E a gente sabe que hoje tem muito mais estudo, tem todo um acompanhamento. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa questão de os pais estão preocupados com essa questão de ele estar fazendo bagunça porque está tudo certo pela idade, ou eles estão preocupados com rótulos? Sim, precisa observar a faixa etária, tá? Criança, quando nasce, você tem que perceber realmente se a criança está apresentando alguma vulnerabilidade, alguma diferença, né? A faixa etária é importante. Quando você percebe que a criança não está acompanhando, é importante que ela seja avaliada. E eu sempre sugiro, por exemplo, ontem eu estava conversando com uma mãe, que ela falou, Zi, eu sou muito grata a você, porque eu percebi que quando você orientou que eu precisava levar meu filho no fonoaudiólogo, acabou que eu descobri que meu filho era autista. Então, hoje eu faço acompanhamento. A minha filha, eu tenho uma filha, eu tenho duas, né? Tenho uma de 18 e uma de 30. Essa de 30, trazendo a sua pergunta, né? Quando você fala assim, Zia, antigamente, a gente crescia no meio de uma situação que a gente não tinha, né? Não tinha, assim... Tinha estudo, mas não tinha expertise que tem hoje, né? Porque hoje a gente tem muito mais conhecimento. Hoje a minha filha descobre que ela tem traços, né? Que é essa de 30 anos. Então, assim, eu acho que é importante que a gente faça uma investigação, se perceber que a criança não está acompanhando a faixa etária, tá? Então, ela foi no fonoaudiólogo e descobriu que a criança... ela estava com alguma diferença, né? E aí, a partir de agora, ela faz acompanhamento e a criança, ela tem TEA. Porque, assim, claro, eu não sou especialista nisso, mas a gente sabe que tem as fases, né? A fase oral, a fase anal, a fase de fala.
E tem aquela questão, levantou a cabeça, rolou. Então os pais acompanham muito o desenvolvimento das crianças em cima disso. Meu filho de 2 anos não pronuncia palavras, ou enfim. Isso está ficando mais evidente, e eu acredito, pela sua fala, que as pessoas estão ficando muito preocupadas se existe alguma coisa de diferente na criança. Mas, de repente, é porque a criança tem um desenvolvimento um pouco mais retardado no termos de velocidade de desenvolvimento do que uma outra criança, até porque nós somos diferentes. Sim. Né? A pessoa que tem 10 anos não tem o mesmo desenvolvimento de uma outra pessoa de 10 anos. E aí é onde que eu queria conversar com você sobre isso. A gente tem muitas opções hoje na internet, nas revistas, de testes. Até quanto isso é perigoso a gente fazer esses testes para rotular, tipo assim, aquele menino ali, eu tô achando que ele é autista, ou ele tem TEA, ou enfim, até onde isso é perigoso para as nossas famílias e dentro do ambiente escolar, enfim. Cada um tem seu tempo. E exatamente isso que a gente estava pontuando antes de começar, né? Os pais estão atrás de diagnóstico. E por trás desse diagnóstico não estão cuidando dos filhos como deveria. E aí eu tenho muita preocupação com isso, que vem a falta de limite. Né? Não acompanham os filhos, estão sendo invisíveis nas relações, pai e mãe não estão fazendo seus papéis. Eu tenho muita preocupação porque quando os pais, eu sempre trabalho não só com a criança, como também trabalho com a integralidade da família. Isso é muito interessante, né? Você falou que você gosta de trabalhar no núcleo familiar e não apenas na criança, né? Sim, eu faço a orientação parental. Então, eu recebo a criança, porque chega a mãe, chega o pai e fala, porque ela está apresentando esse comportamento. Para você ter uma ideia, eu peguei uma criança que tinha 11 anos de idade, tá? Eu gosto de trabalhar com exemplos. Eu trabalhei com uma criança que tinha 11 anos de idade. Essa criança veio com notas péssimas, não tinha evolução na escola, rendimento péssimo, e a mãe, ela tinha na faixa etária assim, de 40, 42 anos de idade, e a criança veio até mim e ela falou, não tinha limite, a criança não trouxe o limite, trouxe só a questão, o pai era embarcado, e a criança... Sabe assim, essa criança, vou dizer uma família disfuncional, tá? Então a criança veio até mim, eu queria descobrir, né? Primeiro eu queria saber como é que funcionava. O pai ficava 15 dias fora e a criança, ela veio até a mim. E aí eu pensei, não sei o que está acontecendo. Tia, me chamava de tia. Tia, mas é um menino que me bate. Eu falei, mas o que acontece dentro da escola? Ele já tinha um rótulo na sala de aula. Tudo que acontecia na sala de aula era essa criança. Mesmo sendo que ele nem tinha feito nada e a culpa era dele. Era dele. Porque às vezes acontecia o seguinte, qualquer coisa que acontecia, ia para conta. E aí eu falava, mas você não bateu nele? Qualquer coisa, botou o pé, foi ele. Né? O menino caiu, foi ele. O filho mais velho faz com o filho mais novo. Com o filho mais novo. E aí a mãe tinha que comparecer na escola, porque tinha que assinar um termo para essa criança retornar à sala de aula. Eu queria descobrir o que estava acontecendo de fato. O que eu fiz? Eu pedi um relatório da escola para eu saber como é que funcionava essa criança em sala de aula. E aí veio aquele relatório, né, da escola com todo, bem assim, a escola já trazendo realmente aquela criança com toda a característica que você possa imaginar. Deles o Pimentinha. Não é isso? Exatamente, Denis o Pimentinha. Então você já vem da escola, de uma situação que eu comecei a pensar, eu tenho que trabalhar interdisciplinar, né? Porque eu já estou pedindo a escola. Então essa criança, eu falei, será que ele? Porque já vem o contexto de casa, já tem a escola, e essa criança está no meio da situação. Vítima? Não sei, ainda tenho que trabalhar mais um pouco. E isso a mãe chega para mim e falou, Zí, você acha que ele tem que tomar algum medicamento? Eu falei, eu não sou médica, eu sou psicóloga. Mas vamos trabalhar mais um pouco com ele, eu preciso trabalhar esse comportamento. Aí, um belo dia, essa mãe bate na porta. Zí, eu não vou delongar muito esse caso, mas é só para você, só para fazer uma breve
uma breve e importante comunicação sobre o que aconteceu com essa criança. Essa criança chega perto de mim e fala: tia, minha mãe está querendo me dar medicamento, antes de ela bater na porta. E aí Uma criança de 11 anos. De 11 anos. Aí eu falei assim: e o seu pai, onde é que está? Meu pai está embarcado. Ela contava para mim que essa criança, quando chegava da escola, ele queria ficar na rua. É uma criança de 11 anos. Ele queria ficar na rua, soltar pipa, jogar bola de gude. Graças a Deus, né? Não está na tela. E a mãe não tinha muita paciência. E o pai, quando chegava, batia. Bagunça, não sei o que, só ouvia só a parte ruim. E a mãe, por sinal, já não tinha paciência, né? Contava para o pai o que o filho fazia, porque ele não estudava e o rendimento na escola era péssimo, porque ele já não estudava. Quando esse menino chegava em casa, já apanhava, e eu comecei a trabalhar em cima disso, que eu trabalhava com lúdicos também com ele, até mesmo porque ele precisava verbalizar. A mãe chega para mim e fala assim, bate na porta, e eu fui no psiquiatra com ele. E aí eu falei, e aí? Ela falou assim, o que você acha? Ela me mostra a receita. Pergunta o que eu achava de dar aquele medicamento. Eu falei, olha, eu não sou médico, eu sou psiquiatra. Quem prescreveu foi o psiquiatra. Eu pedi para que você deixasse eu trabalhar o comportamento dele. Então, se você foi até o médico para ele prescrever um medicamento... Você está acelerando o processo, você não está confiando no que eu estou te falando. Eu não posso fazer nada, né? Então, eu não posso falar pelo médico. Não é responsabilidade minha. Agora, você é a mãe dele. Eu pedi para que você desse esse tempo. E aí eu conversei com o pai, né? Eu não poderia legitimar o que ela falou, e aí ela se retirou da sala e eu conversei com o pai. O pai falou, não, ele não vai tomar esse medicamento. O menino chorou muito. Esse menino de nota 2, ele passou para 9. Caramba, sem a medicação, com o tempo necessário de você avaliando e fazendo o seu trabalho. Não tinha TEA, não tinha nada. Não tinha TDAH e não tinha absolutamente nada. Então, olha só, a gente precisa olhar isso com muito cuidado, tá? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente tem apresentado com nossos filhos, essa ausência paterna, essa ausência materna, esse lugar de terceirizar o cuidado, porque a gente pega nossos filhos e terceiriza. Isso que eu queria perguntar para você. A gente tem muito aquela questão das gerações. Geração Z, geração Y, enfim. Eu vim de uma geração, quando eu era criança, em que estava terminando aquela fase onde as famílias tomavam café da manhã juntos, almoçavam juntos, lanchavam juntos e iam dormir. Né? E cada vez mais, por conta da sociedade, a gente tem que trabalhar mais cedo, trabalhar mais até tarde. Você acredita, pelo que a gente está conversando, e aí esse é um relato que a gente sabe que acontece muito, você acredita que, devido à mudança da sociedade, de todo mundo ter que trabalhar mais, e antigamente tinha as babás, que hoje tem novamente, está ficando mais forte, você acredita que essa mudança na sociedade está trazendo essas questões familiares, principalmente para as crianças? Sim, acredito, mas eu também... Não é que os pais não vão precisar e poder trabalhar, sabe, Marco? Eu acho que é preciso, sim, necessário fazer esse papel, mas também é possível que eles sejam presentes. Não é a troca, porque estão dando presente, é a presença. E eu percebo que esses pais estão chegando nos consultórios e eu tenho colegas que falam, Zi, eu preciso terceirizar porque eu ando cansada. Então, não gesta. Sinto muito. E às vezes eu sou um pouco radical porque eu tenho 2 filhas, né, como eu pontuei. Tem 30 e tem 18. Eu fiz esse papel. Né, eu trabalhei, sim, mas eu precisava fazer esse papel. Um papel de cuidar, de criar. Né? Eu sei que hoje é muito difícil, porque você precisa trabalhar, você precisa dar o melhor, mas assim, você tem que ter responsabilidade de maternar, você tem que ter responsabilidade de paternar. Então, se você quer ter filhos, você tem que ter responsabilidade. Né? Não é só você gerar. Tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade. Então, olha, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, então, olha só, eu tenho que ter tempo também para o meu filho. E eu acho que é tempo com qualidade, como você pontuou. Porque o que acontece? Quando eu falo em terceirizar,
que muitos falam, eu deixo com a minha mãe, né? Eu deixo com a minha avó. A avó adora ficar com os netos. Minha mãe trabalhava pra caramba, meu pai também. Meu pai era mecânico, minha mãe assistente social, trabalhava pra caramba. Minha avó que ficava comigo. Sim, e sabe o que acontece muitas vezes? A gente vai alejando, porque os avós, eles vão dar aquilo que, inclusive, às vezes nem conseguiram dar para os filhos. E vão alejando esses netos, né? E aí, quando chega para os pais, que querem, inclusive, ter autonomia com esses filhos, não conseguem. E aí você fala, tá, mas é meu filho, bate no peito, é meu filho, mas você cria, porque você entrega. Fica o tempo todo com os pais, com os pais, né? No caso, com os avós. Isso. Aí, quando devolve, quer que devolva do jeito que ele quer. A criança, ela vem como? Né? Porque assim, não estou falando de padrão de comportamento, até muito bem criado, né? Cheirosinho, limpinho, né? Cheio de vontades, né? Então, mas a gente tem que entender que esse tempo é necessário. Sim. E aí às vezes eu fico pensando nas mães que falam assim, e nos pais também, porque às vezes a gente se esbarra quando eu falo de família disfuncional, é que eu me esbarro com muitos pais separados. Né? E às vezes a criança fica muito dividida. Principalmente se os pais não têm um bom convívio, e mesmo que tenham um bom convívio, acaba soltando uma piadinha aqui, uma piada porque seu pai, porque sua mãe, aí faz o leve trás quando está no final de semana, ou enfim. Que é a alienação parental. Né? E aí, quando a gente volta no neurodivergente, né, é exatamente onde cai, porque assim, você começa, o comportamento chega aí você vai o quê? Diagnosticar. Olha aí o TDAH. Não é TDAH, gente. A criança, ela não tem um padrão de comportamento, sabe? Se você pegar a fundo essa criança, você trabalha essa criança e vê que é comportamental, não é o TDAH, sabe? É uma depressão, de repente uma questão assim, que a criança realmente está passando por um sofrimento psíquico, né? Que você pode, de fato, trabalhar isso. Não é o ser, não é o sabe? É uma condição. Você está, né? Você está, né? Não é o ser. Então, assim, quando você trabalha essa parte, você consegue lidar. Agora, uma coisa é você saber que você tem um espectro autista, né? Você é uma pessoa que tem traços. Tem realmente um TDAH, né, que você precisa, de fato, e outra coisa, não é a doença em si, é a condição. Certo. Porque ela não é permanente, né? Ela pode evoluir ou evoluir. Você pode, de fato, fazer um manejo ali. E outra coisa, os pais, eles precisam mais de terapia do que os próprios filhos. Eu percebo isso. Os pais estão fazendo assim, peraí, minha filha parece que tem uma condição, e aí vai, entuba na criança, uma porção de coisa para fazer. E os pais estão sendo acompanhados? Eles estão indo para fazer terapia, para saber lidar com essas crianças dentro de casa? Não estão indo. Eu faço a orientação parental. Eu sempre assim, é uma sessão terapêutica para quem quer fechar só uma sessão. Sim. Mas a minha sessão são 4 sessões terapêuticas, que é o pacote Pague e Use que eu faço com meus pacientes. Uma sessão é com pai, mãe ou responsável legal. 3 sessões é com a criança. Essa sessão que eu fecho com o pai é sempre a devolutiva. Certo. Essa devolutiva que eu faço a orientação parental. E às vezes os pais são separados, então você vê o desdobramento que eu tenho. Sim. Porque às vezes essa sessão a mãe quer saber, mas eu não posso fazer com ela, eu tenho que fazer com o pai. Certo. Então uma sessão é com a mãe e uma sessão com o pai. E até por conta da ética, você não pode falar o que você falou com a mãe e vice-versa. Então aí você não sabe qual que é a verdade, qual que é a mentira, porque não é nem mentira, mas é uma inverdade ou alguma coisa omitida, né? E aí gera-se um monte de situações, é complicado. É bem complexo, mas assim, o que eu tenho êxito é porque eu consigo fazer um fortalecimento de vínculo. Porque eu mostro para eles que não são eles dois, é a criança. Muitos que vêm até mim falam assim, Zia, é ela, é ele. Eu falei, olha só, vocês se escolheram, vocês fizeram sexo, quem deu filho foi Deus. Não estou falando de religiosidade, eu estou falando de espiritualidade, tá? Vocês tiveram relação, fizeram sexo e quem deu filho foi Deus. E agora vocês têm que assumir.
E essa criança não tem nada a ver com isso, né? O amor tem que ser dado. E é responsabilidade de vocês dois. E se é aquela coisa, né? Se não deu certo vocês dois, vocês têm que lembrar que tem uma criança no meio. E aí as suas divergências, as suas questões ficam para vocês dois. A criança não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Né? São os papéis, né? Cumprir com seus papéis. Sobre a questão da divergência, sobre a questão do neurodivergente, habilidades, né? Quantos que eu pego, olha, e eu fico encantada, né? Eu estou com uma criança de 12 anos de idade que tem altas habilidades. Essa menina, ela me encanta. Ela senta ali, ela faz cada desenho que eu fico impressionada. Ela deve estar me ouvindo agora, porque ela, né, Zinho, eu quero ouvir você. Tô aqui. Ela faz cada desenho lindo, sabe? E assim, ela me emociona porque... E o irmão dela, que tá comigo também, eu acompanho a família, para você ter ideia. E os pais também, os pais estão muito implicados na psicologia, o pai está fazendo psicologia, a mãe psicanálise, querendo entender, sabe, como é que funciona isso. Eu acho isso muito bacana, porque eles estão implicados em querer entender isso. Para você, assim, abordar um assunto de querer, até onde eu posso ir com eles. Então, eu acho que desde o momento que quando você não deixa solto, você se implica, porque não adianta você terceirizar o cuidado. Eles demoraram, é fato. Eles demoraram, porque a gente às vezes nega. É isso que eu queria falar com você, a negação. Porque assim, a gente sabe que existe a negação, porque meu filho não pode ser diferente do outro, ou quero que todo mundo trate meu filho da mesma forma. A escola, muitas vezes, até por uma falta de conhecimento, também fica assim, essa criança não é, ou o professor, enfim. Como é que você observa, que você vê em relação a essas negações nos ambientes familiar, escolar, nos núcleos, né, onde a criança transita? E até onde você, com o seu trabalho, você consegue entrar? Porque você falou assim, eu trato da família. Mas também, já teve casos da escola te chamar para fazer essa integração com os professores? Como é que funciona essa questão? Sim, é tão bacana isso, porque eu fiz parte da APOI, né? E eu dava palestra. Então a gente Explica capacita. Explica pra gente o que é APOI, eu também não conheço, então fala um pouquinho pra gente o que seria. Então, a APOI... ela é a ação psicossocial. Eu fui psicóloga, eu acabei atuando pouco tempo, porque eu fui chamada logo lá para atuar no estado, né? Também no caso, no hospital. E lá a gente trabalhava também capacitando, né? Porque na escola os professores ficavam assim, Zi, o que é trabalhar, por exemplo, comportamento suicida, né? Então, a gente conversava com os professores, porque há muita vulnerabilidade, né? São alunos que estão dentro da sala de aula que apresentam esse tipo de comportamento. A gente pode um dia até falar um pouco mais desse tema. Legal. Eu acho legal falar de suicídio, né? Comportamento suicida. E não é diferente a gente trabalhar esses outros temas que você acabou pontuando. Então, e a negação na família, porque a família é o seguinte, ela sempre fala assim... meu filho não tem nada. E aí a gente fala assim, e se ele tiver? A gente provoca. Qual o problema? Qual o problema? Você vai deixar de amar ele mais ou menos? Diagnóstico não é destino. E aí eu vou trazer mais um exemplo que aconteceu de uma mãe que me procurou e ela arrumou um namorado, porque ela teve um relacionamento e essa criança, ela tem espectro, só que o grau dela é severo. E essa criança, ela é evacuada no meio da rua, da sala, e tudo quanto é lugar. Não tinha controle. Não tinha controle. E aí ela dizia, eu tenho vergonha. Eu não vou sair com essa criança com tudo quanto é lugar, não vou. Essa criança não tem como sair comigo, não vou sair com ela. E eu falei assim, é seu filho.
Você vai abrir mão do seu filho? Como você vai fazer? E o rapaz que estava com ela queria ficar com ela do jeito que a criança era. A família dele aceitava do jeito que a criança era. Ela que não aceitava. Então, existia uma negação da parte dela. Mas, na verdade, ali não era só a criança. Era a pessoa com quem ela se envolveu. Ela via na criança essa pessoa. Então, o trabalho que precisava fazer com ela, a pessoa... Para desvincular a pessoa da criança. A pessoa da criança. Até ela aceitar essa criança, de fato. Foi um trabalho árduo. Ela trabalhou comigo 2 anos para essa aceitação. 2 anos para ela aceitar essa criança. E foi muito dolorido. Porque ela, mesmo assim, teve um processo que ela chegou a ficar com esse rapaz, mas ela desconfiava dele o tempo todo. Ela sempre muito insegura, né? Mas ela chegou a se relacionar e casar com ele. E com a família ficou tudo bem. Mas é um processo, tudo é um processo. Então, essa negação acontece, o Marco, porque existe muito medo. E medo realmente de ser negada pelas pessoas. Porque existe muito preconceito. Com certeza. Você, às vezes, está num ambiente, numa instituição, em qualquer outro lugar, nas escolas, inclusive. Eu, quando atuei, quantas vezes os pais eram chamados porque a criança ficava agressiva? Porque, às vezes, não existe um medicamento, né, assertivo para a criança, quando está em crise, ela ficar contida. Às vezes é internação. Mesmo que seja, lógico que são casos e casos, mas assim, episódios aleatórios é uma coisa, agora vários episódios. Aí realmente ela tinha que ter uma rede de apoio, né? Ela tinha professores de apoio. Então, iam praticamente todos os dias. E o pai trabalhava. E tinha que. Era só o pai, a mãe evadiu. Sim. Imagina. E aí você falou uma questão, e aí volta um pouco na minha mente, que há muitos anos atrás, as pessoas se preocupavam muito com síndrome de Down. Pai, síndrome de Down. E aí, querendo ou não, no meio da sociedade, focou muito na síndrome de Down e esqueceram as outras questões. E aí eu acredito que isso foi virando a bola de neve. E aí deu esse boom. Tem que incluir todo mundo. Nas escolas, no esporte, nas atividades de modo geral. E aí eu queria que você, com a sua experiência, falasse um pouco sobre essa questão da inclusão. E claro que não é, igual você mesmo falou, não é taxativo, não é uma coisa fechada. Mas, e aí a gente já vai talvez linkar com o grau, né, de cada situação, aonde encaixar essas crianças nas atividades, se é num ambiente com mais alunos, com menos alunos, com mais barulho, com menos barulho, em ambientes maiores, porque tudo isso influencia, luz, enfim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que deve sim a gente pensar nisso, sabe? Porque a inclusão seria... Inclusive, é a inclusão mesmo que a gente tem que pensar. A gente está pensando em medicamento, a gente está pensando em remédio, a gente está pensando em levar sempre ao médico para saber qual o diagnóstico, e a gente está esquecendo do principal, que é incluir essas crianças que necessitam desse cuidado. Professores capacitados para poder atender essas crianças, porque também não adianta eu ter uma instituição para incluir sem ter professores capacitados para atender. Em quantidade também. E quantidade, né? Porque eles não dão conta. Eu fico às vezes... né? Nem sempre, quando eu tenho tempo, vou no Instagram e eu percebo quantos professores exaustos, né? E eu, como eu falei, já trabalhei nas escolas e não dá conta. A gente não dá conta, né? Não dá conta. E eles percebem que querem servir, mas não tem professores, não é que sejam nem capacitados, mas não tem professores suficientes para atender.
Sim. né? Então tem que haver inclusão. Outra coisa, às vezes você misturar essas crianças, Zia, mas tem que incluir tudo misturado. Será que realmente tem que incluir todos ali? Será que essa criança, né, que está no meio de outras crianças que o sonoro para ele vai ser prejudicial, é bom estar nesse ambiente? Então, assim, eu acho que tem que ser avaliado, sabe? Eu acho que cada caso é um caso. Eu, na minha particularidade, tá? Eu acho que precisa ser avaliado. Então, não sei, eu acho que a gente tem que repensar sobre isso. Porque enquanto você está dentro de uma situação, porque opinar uma coisa que você não vive é fácil. Agora, você viver a experiência... Eu sempre faço isso aqui, olha, eu tenho uma tatuagem carregada que na prática a teoria é outra. Porque a gente faz muita leitura, mas viver é outra história. Com certeza. Então, quando você está dentro da situação, você presencia se realmente a prática do que você está vivendo é uma coisa que você pode viver, sabe? Então, eu acho que a criança que tem uma comorbidade, uma criança que tem uma condição que não pode pertencer, tem que ser reavaliado para que ela esteja. É porque eu penso muito assim, a realidade das nossas salas de aula aí, vamos pensar num colégio particular. É de 15 a 30 crianças numa sala. Vamos botar aí, de 15 a 30. São indivíduos completamente diferentes, com personalidades diferentes. São crianças que vão fazer bagunça, que vão falar alto, que vão gritar. Criança. E aí você coloca essas pessoas junto com as neuroatípicas, que têm já uma sensibilidade maior a esse convívio, a som, a tudo isso. Dá um choque muito grande. E eu tenho uma fala minha que as pessoas não gostam, mas eu falo. Criança, do mesmo jeito que ela é muito inocente, ela também sabe ser muito má. Eu não sou muito adepto à questão do bullying. Eu acredito, existe o bullying, mas eu acho que nem tudo é bullying. A gente, cabeção, tomate, enfim, Olivia Palito. Então, criança é um ser que fica te testando o tempo todo, desafiando o tempo todo. E ele vai fazer isso com um coleguinha. Que não é porque ele tem ou não alguma situação. E aí você choca esses dois mundos. Numa sala, no campo de futebol. É isso que eu queria que você falasse um pouco sobre essas questões. Aproveitamento. Você deixa de ter aproveitamento. E olha, eu trabalho com algumas colegas que às vezes as pessoas romantizam. E eu sempre falo, vocês se enganam em pensar que não existem crianças perversas. Existem crianças perversas. Eu assisto vídeos. Por que você assiste vídeo? Eu trabalho com criança. Eu trabalho com adolescente. E eu tenho que observar. Eu trabalho com observação. Porque eu preciso entender quem é essa criança que está do meu lado. Eu trabalhei no IASES. Você fala, nossa, Zilene, multi, né? Eu trabalhei no IASES. Eu só não vou pontuar muito o IASES por conta de algumas particularidades. E ali, sociopata, tinha tudo que você possa imaginar. E no olhar eu percebia. Tudo que você possa imaginar. Então, a gente tem que observar que existem crianças que vai chegar até você e você precisa olhar para ele e ele vai falar com você, Zi, aquele Zi que você der as costas, ele pode fazer uma covardia com você. Independente da classe social. Independente da classe social. Muitas pessoas acreditam, porque o pobre... nada a ver, isso não tem nada a ver com classe social, com cor, com gênero, com nada. Idade também, tá? Idade também. Eu vou te dizer que uma criança de 6 anos de idade, ela
todos os dias de manhã, pela manhã, tá? Ela pegava um pintinho, a gente não sabia. Ela pegava o pinto, essa pessoa, ela cuidava de galinhas. Como tivesse uma granja. Tinha uma granjazinha. E nessa casa tinha uma piscina. Então ela pegava os pintos e afogava os pintos. Ela ficava vendo agonizar. Ele só com a patinha levantada. Só que assim, a família ninguém sabia. Eu antecipei. Nossa. E ninguém sabia, porque as pessoas já acordavam e via os pintinhos mortos ali. Eu falei, como é que ele conseguiu? Ele pulou na piscina. Né? Achou que era um pato. Só amarelinho. Subiu, né? Como pode? Então, estava tentando descobrir como foi aquilo. Estava subindo. Então, outra coisa, as bonecas, os olhos eram furados, o nariz eram furados, a boca era furada, os ouvidos eram furados. Caramba. Então, olha só, observa, porque isso não é normal. Tá? Às vezes romantiza, não, é normal. Não é normal, não. A criança furar olho, furar nariz, furar a boca, ficar vendo o pintinho lá agonizando. Animais, crianças perversas com animais, pode ter certeza que tem alguma coisinha ali, tá? Observa essas crianças. Aí sim é o que eu falo. Você tem que levar essa criança ao médico. É o psiquiatra, neuropsiquiatra, neuropediatra, né? Então, sempre observar essa criança para que a criança seja avaliada, tá? Aí começa a falar, a culpa é do Pica-Pau que a gente assistia, a culpa é do desenho animado, aí a culpa é de uma porrada de coisa, mas nunca é do comportamento da criança. E outra coisa, e tem pai e mãe também que romantizam que a criança é meu filho, né? Ele é pequeno, ele é criança, jamais vai fazer isso. Eu assisti o vídeo, foi ontem, assisti o vídeo, eu sei que pode ser uma pegadinha, alguma coisa desse tipo, mas o homem estava batendo na porta lá e falando que o menino de 17 anos estava mostrando lá o pênis para a filha dele com 12 anos de idade e pedindo para ela conversar com ele, porque se ela não conversasse com ele, ia se ver com ela, ia se ver com ele. E aí a mãe falou para ele assim, você que tem que observar sua filha com 12 anos de idade, aconselha ela a não ficar abrindo celular vendo o pinto do meu filho, porque meu filho é homem. Né? Meu filho é homem, ou seja, então meu filho é homem, pode com 17 anos mostrar o pinto para a filha de 12. Né? Dois estão errados. Né? Pois é. Então, assim, você está entendendo? Então, assim, não adianta eu estar encobrindo uma situação sem orientar. Eu preciso orientar. Eu tenho que orientar meus filhos, eu tenho que observar os meus filhos. É o meu filho, é responsabilidade minha. Sendo menor, sendo maior, sabe? Eu tenho que observar e tenho que orientar, é meu papel. Agora, eu vou terceirizar esse cuidado? Então, a gente voltando em tudo que a gente estava falando, não adianta eu querer ter um filho, que a gente vai entrar em tudo, neurodivergente, TEA, qualquer tipo de comorbidade, doença, o que for. Eu quero dizer que existe um filho, que diagnóstico não é destino, e que você precisa cuidar, que você precisa observar, né? Que as instituições precisam terem responsabilidade também, porque se existe, é para... Né? É igual o IASES, por exemplo. Trabalhei dentro do IASES, por que eu não fiquei? As pessoas perguntam, e por que você não ficou? Eu não fiquei porque simplesmente eu quero fazer meu papel enquanto psicóloga. Se é um lugar que eu percebo que eu vou enxugar gelo, eu não quero estar. Sim, você viu a evolução. Eu tô falando eu, sim, tá? Zilene. Você tem a evolução. Tá tudo bem, minhas colegas, não nada sobre minhas colegas, sobre mim, tá? Então, assim, foi um lugar que eu pertenci e que eu achei que não rendi enquanto profissional, né? Então, eu na saúde, eu me vejo uma pessoa que eu amo o que eu faço e que as crianças, elas têm resultado, né? Elas saem dali assim, eu estou bem, né? A sua mãe, ela pode dizer isso, porque a Raquel, para você, Raquel. Puxa saco. Nada a ver, a Raquel... nada disso. Eu tô aí para almoçar. Não.
Olha, pode me convidar que eu também vou. A Raquel conhece meu trabalho, né? Não só a Raquel, como os médicos que trabalharam comigo, e os médicos também, e a equipe que trabalha comigo também na Colina. E então eu faço com responsabilidade o meu trabalho. Eu gosto do que eu faço como psicóloga, não só no hospital, mas também na clínica. E eu quero resultado, sabe, Marco? Eu quero que as crianças fiquem bem. Eu quero que os pais eles sejam recebidos assim. Zi, eu quero ter a orientação parental para saber lidar com meu filho. Eu não quero só um diagnóstico. Que é a família dele. Né? Eu quero a minha família. Eu quero minha filha ou meu filho. Sim. E que o meu ex-marido, ou meu marido, ou então o pai da minha filha, compreenda. Esse é o fortalecimento de vínculo que eu faço. Eu estou com um caso, por exemplo, fazendo um corte, que a mãe chega e diz... Tá acontecendo tanta coisa, eu só quero, ela só fala isso, eu só quero que ele faça o papel dele, eu só quero isso. Pegue as crianças, eu só quero isso porque eu preciso viver. Eu não estou vivendo, é só ele quem vive. E aí a Zilene tem que fazer essa manobra. Aí tem psicólogo que fala assim para mim, isso não é seu papel não. Eu falei, faça o seu papel que eu faço o meu. Cada um faz do seu jeito. Tá dando certo? Continua, tá tudo bem. Sabe? Tá tudo bem. Não tá tem uma receita bem. de bolo. Não tem. São seres humanos. Acabou. E eu tô conseguindo fazer e tá dando certo. Perfeito. E eu oriento, olha, rapaz, olha só precisa você pegar as crianças. Vai lá, final de semana, pega suas crianças. Zia, eu já faço mais do que eu deveria. Ele ainda falou para mim que deveria, né? Eu faço mais do que eu consigo fazer, porque tem pai que nem isso faz. Eu falei, poxa, você está comparando você com outro pai? O pai que é o básico? É o básico, então você está comparando, né? É limítrofe o negócio? É porque ele não faz nada, eu faço um pouquinho, tá bom. Né? Então assim, vamos pensar que você não é só o suficiente, você é o tudo, né? É o seu filho. O seu filho. Cara, se você não consegue ser o 110, o 150 pelo seu filho, você vai ser por quem? Tudo bem, por você, ok? Mas tem gente que não consegue fazer por ele. Mas já que, igual você falou, já que você gerou uma outra pessoa... É responsabilidade, né? E assim, ser mãe, ser pai gera pra gente uma insegurança muito grande, sabe? Porque a gente é suficiente para os nossos filhos e às vezes essa insegurança de ser, principalmente um filho que às vezes tem uma condição, tem uma comorbidade, parece que é o fim, né? Eu tenho amigas que têm filhos autistas e que é uma luta diária, tá? E o grau é severo. E às vezes elas ligam para mim e falam, Zia, não repara não, que tá do outro lado assim. Eu falei, olha, tranquilo, fica numa boa. E são psicólogos, né? E eu recebo muito bem, sou muito responsiva, mas não é fácil. Você citou uma coisa muito importante agora, que todo mundo que tem uma profissão sabe os caminhos, sabe as ferramentas, só que quando é dentro da sua casa, isso eu estou falando por mim, que eu sou personal, o médico, enfim. Como lidar com o filho de um psicólogo, por exemplo, que tem esse tipo de situação? Existe a negação? Existe um debate entre vocês do que fazer, do que não fazer? Ou existe uma liberdade? Não, olha só, eu sou profissional, você também eu sou pai nesse momento, eu sou mãe nesse momento, você está livre para fazer o seu trabalho. Como que é essa questão? Você diz assim, por exemplo, eu sendo psicóloga dentro de casa e minha filha... Não, você tem duas filhas, elas não têm nenhum tipo de neurodivergência, correto? A mais velha de 30 anos, ela descobriu já velha que ela tem um traço de autismo. Ok, mas aí você não fez nenhum estudo antes e aí de agora em diante vai se tomar alguma providência, mas ela já é adulta. Já é adulta. Mas eu digo você como psicóloga atendendo o filho de um outro psicólogo, amigo seu. Sim.
É complexo também. Por quê? Inclusive, eu tenho umas colegas médicas que ela fala assim, Zi, é engraçado, né? A gente, como pediatra, a gente às vezes chega querendo fazer a intervenção com o pediatra, né? E aí a gente tem que se colocar no nosso lugar. É exatamente assim que eu faço. Olha só, você está aqui como o quê? Como psicóloga ou como mãe? É sempre usando a neutralidade. Porque eu preciso que você esteja como mãe, para eu poder cuidar do seu filho. Se você estiver como psicólogo, eu não consigo. É impossível a gente fazer um trabalho com uma criança ou com um jovem, ou até com um adulto, né? Se tiver uma interferência. Por mais que você entenda, por mais que você saiba, você tem que entender que nesse papel você não está como profissional. Você está como responsável. E já aconteceu com uma criança. Eu estava na época em Campos, eu morei 8 anos em Campos. E chegou uma mãe que ela tinha feito psicanálise, acho que foi uma abordagem que, não sei se ela era psicóloga, psicanalista, alguma coisa desse tipo. E aí ela veio falar da minha abordagem, que eu não sou psicanalista, né? Eu sou do existencial, eu sou da fenomenologia, da Gestalt terapia. E aí ela veio falando assim, não, mas não é... Ela veio falar da abordagem, de como eu estava aplicando a minha abordagem com a criança. Aí realmente eu tive que me posicionar. Eu falei, você está aqui como o quê? Como mãe da criança ou como profissional? Porque ela veio me confrontar. Eu falei, não. Então, eu vou ter que desligar o seu filho para que você seja acompanhada com outro profissional, porque não vai dar, não tem como. Então, a gente tem que realmente se posicionar diante da situação, porque não tem como a gente fazer o manejo, a intervenção com essas interferências, né? Sempre vai existir uma complexidade assim. Agora, sobre o outro lado, né? Por exemplo, eu já fui confrontada na minha casa, na minha formação, quando marido, filhos, falava assim, mas você é psicóloga, né? Mas você... Não, sou psicóloga da porta para fora, aqui dentro sou mãe, sou esposa, sou filha, sou irmã, né? Então a gente tem que também colocar, assim, a gente como sou ser humano, nosso papel, né? Você vê que hoje eu cheguei aqui como, né? Então, a gente também tem que se colocar, porque senão as pessoas confundem os nossos papéis, sabe, Marco? Não é tão simplista assim, não. Não, tá? eu imagino. É bem complexo. Minha profissão ela é um pouquinho mais tranquila, porque assim, você chega no almoço de família, você que é professor de educação física, qual é a série que eu faço para eu perder essa barriga? Ou, porque o verão tá chegando, então, não sei o quê. Então é sempre assim. Então, acredito que toda profissão é assim. Quando vai meu padrinho, que é ortopedista, vai todo mundo, né? Com um monte de raio-x, de ressonância. Assim, o que você acha? Eu opero, não opero? É assim. Então, acredito que seja difícil. Você sofre algum estigma, alguma coisa desse tipo? Alguma coisa assim, tipo, você é treinador. Não, eu sofro muito bullying, né? Eu sou gordinho, né? Pra quem me conhece, eu sou gordinho, mas eu já fui magro e forte. Vai no Instagram que vocês vão ver. Inclusive, casadinho. Eu vou até comer um aqui, ó, salgadinho também. Tá bom? Me procura aí, não sou nutricionista, não. Olha só, doutor Vitor, só umzinho, tá? Esse aqui ele é meu médico que me acompanha. Aí, tá vendo como tá liberado hoje. Ninguém sabe. Sexta-feira à noite, 9 horas da noite. Meu Deus, ele soube se tiver. Mas assim, o pessoal fala muito, né? E na minha área aqui. Então, aí o que acontece? Eu sou meio gordinho, né? Já estive melhor fisicamente. E aí o pessoal fala, contratar personal gordo. Eu concordo que quando você olha para uma pessoa que lida com o corpo de outras pessoas, é óbvio que você não vai querer um padrão como o meu. Você vai querer um personal que é bombado, tudo. Só que eu falo muito que o conhecimento não está no músculo, nem na barriga. Está aqui. E não adianta estar aqui se você não sabe aplicar também. Perfeitamente. Né? Então, assim,
as pessoas que procuram personal trainer, ou nutricionista, ou nutrólogo, que seja, quer uma estética, ok? Mas muitas pessoas querem uma qualidade de vida. Então, não é porque por que eu tô gordo nesse momento? A pessoa sabe? Será que é porque o meu trabalho, isso não é desculpa, obviamente, o meu trabalho me tira muito tempo, eu poderia tirar um tempo para mim, poderia, mas eu tenho outras prioridades no momento, por isso eu não estou treinando. Mas eu acho que as pessoas não deveriam ter esse estigma, né? Porque quando você vai no nutricionista gordo, por exemplo, ele não resolve o problema dele, como é que vai resolver o meu? Você sabe a história dele? Você sabe se ele tem alguma disfunção que não faz com que ele consiga perder peso? Se ele tem alguma questão enfim, qualquer tipo de situação, seja hormonal. Então, as pessoas julgam muito. Aí existe um treinador do Bolt. Não sei até hoje se realmente aquele cara é o treinador ou não do Bolt. O cara é um gigantesco. E fala, esse cara provavelmente nunca correu, ou se já correu faz muito tempo, mas o cara é muito grande e o Bolt foi campeão olímpico, campeão mundial. Então o conhecimento não está na barriga, não está no... Sabe? Tem um monte de gente que tem um corpo bonito, mas é a base de esteticista, hormônio, e não é pouco, e plástica. Então, assim, o que é saudável e o que é um corpo bonito? Então, não estou falando que eu estou certo. Não faço o que eu faço. Só faço o que eu digo. Beleza? Olha o conselho do tio Marcão. Olha só, deixa eu te falar, eu também... Eu falei que eu estava quietinho demais nesse podcast. Olha só, eu não fico atrás não. Muitas pessoas me comparam com padrões, sabe? Zi, você nem parece psicólogo. Eu falo assim, como é que é psicólogo então? Às vezes Fala aí. Porque o psicólogo tem um padrão, sabe? O psicólogo acho que é assim, a pessoa fica séria, sabe? Um livrinho, um óculos aqui assim, a pessoa deitada no divã. Eu não sei. Se o horário acabou, pode ir embora. Cara, eu fico pensando como é que deve ser, porque como é que é o padrão? Eu fico pensando, como é que é o padrão? Deve ser aquela menina assim, séria, não pode rir, né? Eu não consigo, sabe? Porque a gente estava falando de personalidade, né? Eu tenho personalidade, gente. A identidade constrói, desconstrói, mas eu tenho personalidade, sabe? Cada um tem a sua, é a minha característica. A gente pode mudar naquilo que a gente percebe. Eu tenho até uma tatuagem que é de intensidade, né? Já reparei que você gosta de fazer tatuagens específicas de cada situação aí, cada momento, hein? Eu gosto de uma tatuagem aqui que está escrita assim, autêntica. É claro que eu falo para meus pacientes o seguinte, olha, cuidado com a autenticidade, tá, gente? Porque a autenticidade tem hora que prejudica a gente. Mas assim, a minha autenticidade, eu trabalhei muito essa minha autenticidade. Eu sou autêntica, mas assim, eu procuro ser autêntica de uma forma razoável, porque isso também acaba prejudicando um pouco a gente, né? Não é com todo mundo que a gente vai falar, claro, que a gente vai ser explosivo, né? Não é ser explosivo, né? É ser pontual. Mas já me compararam muito, né? E quando você fala aí de bullying, essas coisas, eu não sofri bullying, mas de querer me comparar, né? Parece que é psicóloga, sabe esse negócio? Nem parece que é psicóloga. E eu pergunto, o que é psicólogo? Porque a minha agenda tá cheia. A minha agenda tá cheia. Tem muita gente com consultório aí muito lindo, maravilhoso, que a agenda tá vazia. Isso eu tenho certeza. E aí, para falar com você, foi 10 horas da noite, né? Eu lembro muito bem como é que foi difícil. Foi 10 horas. Enfim. E outra coisa, às vezes você entra em contato comigo, eu te respondo só à noite. Marcos, eu ainda peço desculpas, né? Marcos, desculpa, mas hoje tá frenético. Então, graças a Deus por isso, né? Porque eu trabalho o dia todo, tenho a questão do Estado, ainda tenho a questão dos meus atendimentos. Então, eu tenho consciência, como você também, que o nosso trabalho tem valor. Claro. Né? Então, a gente trabalha e o nosso trabalho é com qualidade. Sim. Então, não precisa de padrão. Né? Não precisa de padrão. Então, as pessoas estão muito preocupadas com aquele corpo bonito, né? Claro, a gente
tem que cuidar da saúde. Valorizar bom. Cuidar da saúde. A gente não está falando sobre isso. Cuidar da saúde, sim, né? Atividade física é bacana. Mas essa questão do padrão a gente tem que desconstruir, sabe? Esse estigma, né? Esse estereótipo. Achar que tem que ser, porque essa quebra de paradigma, né? Enfim. E você ia falar uma situação aí. Porque eu ia tocar no assunto que eu tinha colocado uma colinha aqui, sabe? Que a gente. Uma colinha. Ela é igual o Faustão, tá tudo escrito aqui, cara. E eu tô aqui, ó. Vem tudo aqui, ó. TDAH tá atacado aqui, ó. Vambora. Ai, nem te falei, eu tenho TDAH. Bem-vindo, eu também. Beleza. Tá vendo? Por isso que a gente tem que voltar, né, um pouquinho, né, Marco? Mas é legal. Mas tá tudo bem, a gente tem TDAH. E olha, então, gente, TDAH é saber lidar, tá? Então, assim, quando você tem algo, não é para ficar entubando medicamento, não. Ele vai fazer você um movimento, mas não é para você entubar. Você vai se adaptando àquilo e vai sabendo lidar. Então, o que você vai fazer? Tá, eu tenho TDAH? Ok, então eu vou ter que fazer uma programação com o que eu preciso fazer para que eu não vou sabotar. De manhã, eu tenho que ter um planejamento da minha vida, porque senão dá ruim. Né? Eu tenho uma agenda, essa agenda criteriosamente, Marco, o que ele fez comigo? Deu 7h20, ele falou assim, olha só, eu marquei 8 horas, Tazinho, não tô te apressando não. Eu falei, já tô aqui, só tô fechando aqui embaixo. Então, é assim, a gente ter responsabilidade, tá? Então, assim, a colinha que eu coloquei, Marco, é porque você perguntou o que a gente pode fazer com as crianças, né? No caso, neurodivergentes, né? E que a gente pode contribuindo com isso, né? Os pais também. Aí eu coloquei sobre a adaptação de estratégia de ensino, que você chegou a pontuar o que a gente poderia fazer, a criação de ambientes inclusivos, que a gente também pontuou sobre as escolas, intervenção precoce. É importante quando a gente observa a criança, que quando a criança tem alguma... então, uma criança, por exemplo, ela nasceu precoce, né? E ela teve que fazer um exame de polissonografia. Na polissonografia, constatou que ela era TEA. Já fiz. Já fez? Já fiz. Então, e aí na polissonografia constatou e ela começou a fazer todo o tratamento. Então, a partir daí, dessa intervenção precoce, a gente começou a trabalhar com essa criança, tá? Vou fazer, então, um quebra aqui em relação a isso. Vou contar um pouquinho da minha história. Eba. Que eu contei no primeiro episódio, que aí eu acredito que você vai poder falar algumas coisas. Quando eu nasci, eu fiquei cerca de 20 dias na UTIM e me deram 24 horas de vida, enfim, teve uma série de complicações, né? E aí eu fui acompanhado por 2 anos, neuro, tudo, fiz esses exames todos. Quando, na minha infância, fiz psicólogo, tudo, agora eu voltei novamente. E aí, é uma coisa que eu percebo. Eu tomei Ritalina quando eu era criança porque eu fui diagnosticado como hiperativo. Síndrome das pernas inquietas, balançando a perna. E aí... fiz todos esses acompanhamentos e chegou-se à conclusão que eu não tinha nada, mas eu tomei Ritalina. E aí, há uns 2 fins de semana atrás, eu estava almoçando na casa da minha mãe, aí minha mãe soltou a seguinte frase: eu nunca quis te rotular. Aí eu olhei para minha mãe, falei, mãe, quer dizer então que você negou que eu tinha qualquer tipo de situação? E ela falou, não, meu filho, é porque realmente não teve nenhum diagnóstico. Só que aí, volta aquela questão. Eu posso ter alguns traços de TDAH, né, algumas situações, porque eu sou uma pessoa muito esquecida, eu sou uma pessoa que, se eu não anotar, eu mesmo anotando, eu erro, né?
Tive algumas questões na escola, principalmente com matemática, que eu falava exatamente tudo que eu tinha que fazer e na hora que eu ia executar, eu errava. Eu sabia tudo que eu tinha que fazer e eu errava. Uma posição de um número, alguma coisa do tipo. Eu fiz aula particular minha vida toda. Então, isso daí pode ser algo que na infância talvez não tenham achado alguma coisa real em mim, né? E aí a gente brinca que eu tenho TDAH, né? No trabalho, eu e mais um lá, a gente fala que a gente tem TDAH. Mas, e aí entra nessa questão que você está falando, né? E o que você acha? Você acha que eu tenho TDAH? Olha Vamos só. à consulta! Uma consulta grátis. Tem que aproveitar, pessoal. Então, Marcos, que bom que hoje, né, a gente tem essa abertura, né, de informação, né, e hoje a gente tem, nossa, esse leque, mas assim, me preocupa muito que ao mesmo tempo que a gente tem essa teoria avassaladora, né, que muita gente está estudando muito, muitos teóricos, e que hoje eu estou hoje fazendo neuropsicologia, estou engajada, né, estou gostando muito mesmo, porque não estou falando isso só para ganhar dinheiro, né, eu acho que eu preciso entender mais sobre, então eu acho que antigamente já tinham muitas, se eu olhar como condição e como comorbidade, como doença, já existiam muitas. Só que a gente não sabia, né? Estou dando exemplo da minha filha. Eu não sabia mesmo. Agora, hoje, fica mais fácil, né, da gente detectar alguma vulnerabilidade, né? Alguns traços, né? A pessoa, o esquecimento. Claro, a idade vai chegando. Eu me chamo de velho, cara. Não tô chamando. 41 anos. Eu tô velho. A idade... Eu tive que ir agora essa semana no proctologista, mas não fiz o exame do dedo ainda não. Mas eu tive que ir de 41 anos. Não, mas o exame do dedo ele é mais assertivo, né não? Rapaz, na minha vez não é não. Tô fora. Tô fora. Não precisa ficar vermelho não, tá tudo bem. Não, tá tudo bem não. Enfim, vamos lá. Chamou de velho. Mais assertivo, esse negócio de sangue não. Não, PSAzinho no sangue. Que nada, isso é pros fracos. Eu sou fraco, muito fraco, não quero. Mas olha só, eu vou te convidar para alguns encontros comigo. Entendi. Você não vai me convencer a fazer o exame. Não, mas não é. Mas eu não sou proctologista, eu sou psicóloga. Eu sei lá. Então, porque assim, eu tenho essa questão assim, sabe aquele negócio de xizinho? Eu não gosto de negócio de xizinho não, sabe? Eu gosto de alguns encontros, né? Pra gente avaliar e saber de fato se a pessoa tem, pode chegar até um traço de TDAH e saber se realmente isso são possibilidades. O meu foi fechado, né, o diagnóstico. Eu tenho TDAH e as minhas filhas brincam muito com isso. Mãe, é o TDAH. É o TDAH, mãe, é o TDAH, né, Fernanda? Né, Amanda? Falei, obrigada, tá? Maldade isso. Pois é, mas graças a Deus, né? Tô formada e tô feliz, acho que é isso. Acho que a psicologia, eu desabrochei muito, sabe, com a psicologia, ela me ensina muito. Ensina eu entender que o comportamento humano é o estar aqui, o ser aí, e que pode de fato mudar, sabe, a todo momento. É transitório. A nossa existência é isso. Porque só basta você querer, né? E assim, eu acho que tudo da nossa vida também, Marco, é esse movimento, sabe? Como se você estivesse nessa mesa aqui, pudesse movimentar essa mesa de lugar. Se eu fizer isso, é como se eu pudesse fazer isso comigo também. Quando você trouxe, eu não vou citar nomes, mas quando você trouxe uma situação
Você falou assim, Zi, tem pessoas que vão assistir o nosso podcast, lembra que você pontuou? Sim. Então, essas pessoas que estão assistindo o nosso podcast, essas pessoas, elas podem ter um olhar diferenciado, porque elas vão ver que o diagnóstico realmente não é destino, e elas vão começar a ter um olhar com mais sensibilidade e dizer, isso aqui que eu estou vivendo é algo que eu preciso ter mais sensibilidade e dizer, me pertence porque é para ser. E para estar nessa condição é porque eu estou aqui fazendo um papel que eu, quando me pertenço assim, quando a Amanda, né, hoje está no Rio de Janeiro, porque a Amanda está no Rio, né? Ela continua no Rio de Janeiro e eu estou aqui no Espírito Santo junto com a Fernandinha, que é a caçula. E ela me procura e fala, mãe, parece que eu dou mais trabalho que a Fernanda, né? Eu falei, você que pensa, porque... Aí eu pergunto para ela tem um cachorro. Eu falei, você se preocupa com a Diana? Diana é a cadela. Eu falei, pois é, você imagina eu que gerei. Sim. Quando a gente gesta um filho, é para sempre. A minha mãe vive falando isso. Eu falo, mãe, eu tenho 41 anos, eu preciso ficar avisando para você que eu cheguei em casa, não sei o quê. O dia que você for pai, você vai saber. Não tem jeito, sabe? É uma coisa que está dentro de nós. E não tem como a gente escapar disso. É uma coisa assim, inexplicável, sabe? Então, é amor, né? É amor. É claro que amor, ele é aprendido. Amor, ele é aprendido. Se não fosse aprendido, não se jogaria no lixo. E isso não é psicopatia, não, tá? Que às vezes fala assim, a mãe jogou no lixo e tal. É aprendido. E muitas vezes, quando a gente pega uma criança e que a gente não faz para essa criança, que hoje também atendo famílias que falam assim, Zi, por que que o meu pai ou por que a minha mãe não me criou como deveria? Porque por trás desse pai e dessa mãe também teve um pai e uma mãe que não fizeram como deveria ter feito. Talvez porque não soubesse, talvez por ignorância, talvez por negação. Porque também talvez. A geração dele também não fez por ele. E aí vai, sabe? Então, se você não fizer esse corte, a geração vai se cumprindo. Sim. O que eu quero dizer é que essas famílias em sofrimento, se você não fizer um trabalho desse corte, né, ela vai seguindo um ciclo. Sim. Vai se formando. Eu gosto de fazer esse movimento porque vem com lágrimas logo de início, mas depois eu vou conseguindo extrair o sorriso, sabe? E eu estou conseguindo fazer isso na oitava sessão. Na oitava sessão, eu estou conseguindo extrair os sorrisos de uma jovem que vai se casar, e que ela também já vai estar ouvindo também nosso podcast, que ela está doida para assistir, que é uma dor profunda de um pai que segregou, que também não aprendeu o que é o amor de um filho. Mas a culpa não é dela. A culpa não é dela. E às vezes ela pode se sentir culpada, sabe, por essa ausência paterna. E aí ela fala assim, mas então eu tenho que fazer o quê? Eu falei, você tem que perdoar para seguir em frente. Você também não é obrigada a entubar uma pessoa que não te ama. Porque às vezes o fato de ser pai, o fato de ser mãe, e ser perverso também, como se a gente tivesse que estar nesse lugar, não. Porque maltrata. Lógico. Maltrata. Ou então a pessoa muda. Sim. Se a pessoa mudar, tudo bem. Né? A gente pode dar essa chance, a gente pode perdoar. Claro. Né? Mas assim, existem incógnitas. E aí a mãe sofre, o filho sofre, mas ela agora está constituindo família. Ela vai se casar, né? Ela vai construir uma história nova. Isso. Ela não pode trazer a história dela para cá, porque pode atrapalhar. Por mais que ela tenha as experiências dela. E ela consegue ver, né? Eu estou falando de você, mas eu não estou falando do seu nome, tá? Você sabe que é você, mas você não sabe, né? Então, é legal por isso. E ela fala assim,
eu vejo muito no meu noivo o meu pai. Mas isso é normal, né? A gente procura a nossa mãe e a mulher o pai, alguns traços, né? Isso daí a psicologia explica. Né? Sim, mas o que eu falei para ela é o quê? Você não pode levar o seu pai pro casamento. Pro casamento. Até por quê? A parte ruim, principalmente. Principalmente, porque se você leva, você vai entender que ele vai ter que fazer esse papel. Você vai ficar dependente. Não é o papel dele, ele não é o seu pai, ele é seu marido. Sim. Senão você vai querer cobrar dele uma coisa que ele não vai fazer. Comportamento, um sentimento. É a dependência emocional. Né? E aí ela já está desconstruindo, bacana, sabe? E aí onde entra a Zilene? De novo entrando na composição familiar, porque ele já veio para mim. Né? Ele já está integrado. Já está integrado. O futuro marido já veio para mim. Então é esse movimento que eu faço. Entendi. E as pessoas perguntam assim, como é que você trata assim a família? Eu falo assim, gente, toma conta da vida de vocês. Psicólogo, toma conta da vida de vocês, do trabalho de vocês. Eu faço do meu jeito, né? Cada um faz do seu jeito e tá tudo bem. Tudo certo. Tá? Porque as pessoas têm o hábito, né, de porque tem que fazer assim, tá tudo errado. Eu falei, tá tudo errado para vocês, para mim não tá tudo bem. Tá dando certo, né? tá dando certo. Frutos, isso que importa. Porque, não importa, sabe, a forma que você faz. Sabe? E assim, a família tá indo muito bem, tá tudo muito... Olha, e eu vou te falar, o bacana disso tudo é que o fortalecimento de vínculo começou a existir e eles acreditam ainda que a possibilidade, né, quer dizer, nem tanto, né, de que o pai possa vir, mas quem sabe? Sim. Quem sabe? Sim. Não sei. Vamos ver cenas nos próximos capítulos. Verdade. Zi, agora, eu sei que você já falou que você não gosta muito de ir para esse caminho, mas infelizmente ou felizmente a gente tem que ir para a sopa de letrinhas. Eita! Os famosos Thea, Todd, enfim. Vamos explicar um pouquinho, não sei se dá para falar de todos, porque são muitos, mas assim, os principais que a gente tem ouvido muito, dá um pouquinho das características de cada um e o que você tem feito para minimizar essas situações, seja na família, seja nos locais. Aí não precisa ser uma coisa muito abrangente, porque a gente sabe que a gente ficar 10 horas aqui não ia resolver. Sim. É só realmente para os pais, eu como professor que lido com crianças, outros professores, outros profissionais, né, a família em modo geral, né, amigos, enfim, ter um conhecimento básico, mas que tenha esse entendimento um pouquinho melhor. Vamos tentar fazer essa sopinha de letrinhas, que é horrível você taxar. Eu odiava quando eu era técnico de enfermagem, porque eu sou técnico de enfermagem também, quando o leito 24, o leito 45, não, cara, ele tinha um nome. Sim, você diz assim, em termos do transtorno opositor desafiador, que quando você se esbarra com uma criança que tem esse tipo de comportamento, como você lida com ela. Isso, as características dessa... Você já teve um encontro assim com uma criança? Já. Sim. E aí, assim, essa criança quando veio até você, ela te agrediu? Como foi? Então, na verdade, o que acontece? Eu estava no meio de um treino, uma criança de 9 anos, e aí eu sou um cara que fala muito alto, né, treinando futebol, aquela coisa toda. Eu falei, vai fazer tal coisa. Não, eu não vou fazer. Você vai fazer. Você não vai fazer, eu vou fazer, não vou fazer. E aí a gente ficou no meio da quadra, uma criança de 9 anos e eu com 40 anos, burro pra caramba, debatendo com a criança. E eu sei que ele já tem essa situação. Eu fui, me aproximei dele e falei assim, olha só, presta atenção. Eu estou pedindo para você fazer isso, eu sei que você não joga nessa posição, só que eu preciso que você faça, porque
o outro colega eu preciso ver ele fazendo a outra posição. Só isso. Não vou fazer porque no jogo eu não vou fazer. Não. Acabou que ele foi fazer. Mas isso foi 10 minutos. E assim, na hora do treino não pensei, na hora do treino eu errei. Não era para ter batido boca com ele. Mas acabou que resolveu depois. E aí no final do treino falei com ele, você me desculpa, tal, mas é isso. Aí ele ficou mais de boa. Só que eu percebi, não sei se todos são da mesma forma, mas parece que é uma panela de pressão. O opositor, ele vai enchendo, na hora que ele explode. E foi o que aconteceu. O opositor, ele não gosta de ser contrariado, né? Uma mãe uma vez chegou para mim e falou: Zia, a minha filha, ela fica assim, por quê? Porque eu quero, porque se você não deixa, porque eu quero, porque você sempre nega, eu peço, você não deixa, e fica, sabe, aquela irritante, aquela pessoa insuportável, e ela dizia: eu não sei mais o que eu faço. E aí há um condicionamento para essa criança, né? O reforço que pode ser dado, como você falou, Zi, será que valeu a pena eu ficar insistindo ele fazer esse contratempo com o outro? Será que não teria como você, de repente, colocar o outro nesse lugar para poder fazer esse movimento e deixar ele de stand-by até que ele fosse fazer? Ou então, sabe, encontrar uma estratégia, quando a gente pontua da estratégia exatamente aí, já que você sabe que ele é opositor, porque a criança, quando ele é opositor, você tem que encontrar estratégia para lidar com ela. É o que eu falei para você de casa. A mãe precisa encontrar estratégia. Quando a gente fala de medicamento, é isso. Não adianta ficar encontrando medicamento para os filhos sem encontrar uma estratégia de como lidar com ele. Isso em qualquer ambiente, dentro da sala de aula, no contexto institucional, qualquer coisa que for fazer. Então, nesse seu caso, por exemplo, já que você está dentro da escolinha, né, é você amenizar o desgaste que você tem com ele e ele com ele mesmo, porque ele ficou confrontando você, eu vou confrontar, porque ele é opositor. Ele está desafiando o tempo todo, eu não vou fazer e acabou. Então você ficou nesse jogo, você gastou 10 minutos e eles perderam 10 minutos você negociando com ele. E eles fazem esse movimento. E a gente vai falar também o que é você negociar, porque os pais também estão fazendo isso com as crianças. A gente hoje está perdendo tempo negociando com os filhos. Eu acompanho uma colega que eu não sei se ela é psicóloga, mas ela fala muito sobre isso, sabe? A gente tem negociado com os filhos. A gente tem que negociar com os filhos, não. É sim, sim, não, não. Eu sei. Tá? Por que não? Por que não? Não. Olha só. Fernanda, vai escovar o dente. Por quê? Eu falei, vai escovar o dente, eu quero que você escova o dente. Fernanda, a gente vai almoçar agora. Mãe, não vou escovar. Não, você vai almoçar agora. Todo mundo, você vai sentar, vai almoçar agora. Sabe? Claro, agora tá com 18 anos, Fernanda já tem outras atividades, mas já trabalha e tudo. Mas eu tô falando assim, o filho, ele não é o que ele quer, não. É hierarquia. Isso é competência emocional. A gente brinca, né? Tem o direito de não ter direito. Exatamente. Tá? Então a gente tem que trabalhar as competências emocionais. Quando a gente trabalha a competência, ele passa a ter a responsabilidade. Isso é independente da condição. É o que eu falo para você. Não importa a condição. Porque as pessoas estão fazendo confusão. Os pais estão fazendo confusão. Tem TEA, vai fazer o que quer, porque ele tem TEA. Ele tem TDAH, porque ele tem TDAH. Aí justifica o diagnóstico e vai fazendo o que quer. A criança está dando na cara dos outros, tá? A criança está fazendo o que quer, está fazendo birra, está fazendo o que quer. Não é assim. Não é porque tem uma condição que a criança vai fazer o que quer, não, gente. Não é assim que funciona. Eu deparei com uma situação que a gente está fazendo um amarrado, tá? Eu tive uma situação no shopping, aqui em Vila Velha, que eu estava no elevador, na escada rolante. E aí eu subi, aí eu percebi uma mãezinha que estava assim querendo descer com uma adolescente, mas ela é bem grandona, sabe? Bem desenvolvida a menina. E aí começou a aglomerar pessoas. E aí eu querendo ajudar, eu falei, o que houve ali? Era uma criança, uma menina, uma adolescente que é autista.
E aí eu falei, o que foi, mãe? Ela tá querendo descer da escada rolante, mas ela tá com medo. Aí eu falei, a senhora quer ajuda? Aí ela falou assim, eu quero. Aí eu segurei de um lado, a mãe segurando do outro, e as pessoas querendo, mas a menina querendo, estava travada. Travado. E ela querendo descer, mas estava com medo. Eu falei, então faz o seguinte, já que ela está com muito medo, desce com ela no elevador. Mas ela não queria também descer do elevador, então ela estava irritada. Ela é severa, a menina. E a menina irritada, eu falei, olha mãe, então faz o seguinte, evita. Só que ela estava ouvindo tudo, tá? Evita então esse movimento, porque as pessoas estão querendo descer a escada, estava aglomerando Tá ficando muito. estressado. Vou acabar me liga, porque está aglomerando muitas pessoas, então você tem que entender o filho. E as pessoas não sabem o que está acontecendo, aí começa, dá licença, e todo mundo querendo ajudar, aquela confusão. E eu falei, olha mãe, tá aglomerando, tira ela desse ambiente, porque ela vai agitar. E a mãe, e assim, para a mãe ter uma adolescente assim, por isso que eu estou falando, os pais estão enfiando os filhos dentro de consultório e dentro de médico, de psicólogo, não estão tratando. Se os pais começarem a ir para esses lugares, eles vão aprender a lidar. Olha, mãe, evita isso, evita aquilo. É igual quando você vai no psiquiatra, o psiquiatra vai lá e prescreve, toma isso aqui. Aí você vai e faz o desmame por conta própria. Aí a dose vai para cima, vai para baixo, seu cu fica louco. Suicídio. Eu falo isso sempre, olha, trabalho com psiquiatra eu, tá? O que acontece? Porque assim, às vezes o psiquiatra não fala, eu falo. Tá tomando medicamento? Administre seu medicamento. Que às vezes o psiquiatra não vai dizer, olha, você vai tomar esse medicamento durante 3 meses, e você vai ficar voltando aqui e a gente vai prescrevendo. Não faça desmame por conta própria. Se você fizer o desmame por conta própria, você pode dar ruim. Eu sempre falo assim, mas o que pode acontecer? Você pode ter um comportamento suicida. Então, aproveitando isso, eu tinha uma tia, por parte de mãe, que ela, por muitos anos, ela tomou medicação para lítio. E ela tomava a cervejinha dela. Um belo dia, ela foi numa consulta com uma médica, não sei se era psiquiatra, provavelmente. Olhou e falou assim, você tem muito tempo que você toma esse remédio, você pode parar de tomar. Parou de tomar. Ela teve um surto, a minha mãe teve que sair daqui de Vitória, foi para o Rio de Janeiro, porque ela surtou. Ela queria queimar as coisas dentro de casa, ficar pelada, enfim, uma série de coisas. Então, essa questão da medicação é muito perigoso. É sério. É muito perigoso. Sério. A gente acha que é igual tomar um Tilenol para dor de cabeça, né? Não é, né? É sério. Então, e os psiquiatras, tá? Eu não estou julgando o psiquiatra, não, de forma alguma. Ele é médico, ele trata a saúde mental. E é qualidade de vida, isso deixar bem claro. Tem pessoas que ainda têm preconceito com médico psiquiatra. Gente, médico psiquiatra, ele trata saúde mental e é qualidade de vida. Só que vocês têm que ter responsabilidade quando vocês vão no psiquiatra, porque ele vai prescrever um medicamento e vocês têm que ter responsabilidade com esse medicamento. Administrar o medicamento psiquiátrico, fazer desmame por conta própria não é responsabilidade. Então, vamos lá. Estou tomando o medicamento que o psiquiatra passou. Ou o neurologista, né, que às vezes vai no neurologista, volta para fazer o desmame, que seja a metade, que seja um quarto, eu não sei como é que vai fazer, mas desmame por conta própria pode surtar sim, tá? E isso pode dar uma pior aí. Então, aí voltando na menina, aglomerou e sabe o que aconteceu? Que ela ficou agressiva. Aí ela arrancou o óculos da menina, rasgou o rosto da menina, sabe? Porque o óculos da garota tinha uma trava, né? Um ferrinho, rasgou o rosto da menina. Então, a gente tem que ter consciência de como lida, né? Com cada condição. Então, na sua situação, por exemplo, Todd, não adianta você querer negociar com a criança que tá resistente, tá? Não quer. Então, assim, olha só. A gente vai fazer atividade tal. Mas eu não quero, não sei o que. Eu falei assim, pô, cara, mas olha só. Tá ali, tem ó, só você. Não tem só você, tem um pessoal que tá querendo fazer também.
Vamos fazer todo mundo junto. Ah, cara, não vou fazer. Assim, então tá. Então você fica no banco, fica sentado esperando um pouco. Na hora que você quiser voltar, sabe? Você não tem controle sobre isso, Marcos. Você não vai ter controle, tá? Então tem hora que a gente quer ser impulsivo, sabe? Então não dá. E você acaba se estressando, sabe? Então não adianta. Deixa ele lá, quando ele quiser, ele levanta. Aí você vai falar, vou me aborrecer. E se ele chegar falando que não participou, aí você vai dizer para a mãe ou para o pai, olha, ele estava um pouco resistente hoje, então deixei ele no banco, deixei ele se acalmar um pouco para depois participar. Geralmente os pais perguntam, né, o porquê dele não ter participado. Dele, no caso, assim, da criança. Porque ele não participou, aconteceu isso. Pronto, entendeu? Então você vai passar para o pai a condição do filho nesse dia. Nem sempre ele vai estar assim, né, todo dia, mas quando estiver, você passa. Então isso no espectro é assim, o TOD é assim, em outras condições também. Agora, tem muitos que, por incrível que pareça, que tem algumas habilidades que são incríveis. E que a gente tem que aproveitar isso, sabe? Tem um que eu queria falar sobre a seletividade alimentar.